A paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. O final, nós vamos terminar hoje o Salmo 89. Salmo 89 é o último salmo do terceiro livro, ou do terceiro volume. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros, e o Salmo 89, ele encerra o terceiro livro, e consequentemente, o Salmo 90 é o primeiro salmo do quarto livro. Até agora, dentro do Salmo 89, nós aprendemos sobre a graça de Deus, da importância da sua graça sobre a nossa vida. Aprendemos que a graça é um dom que Deus nos concede sem nós merecermos, mas Ele nos concede a sua graça. Nós também vimos do versículo 1 ao versículo 4 a necessidade que nós precisamos trazer para dentro do nosso dia a dia, de nós cantarmos o amor e a fidelidade de Deus. Vimos também do versículo 5 ao 18, que quando cantamos essa fidelidade, quando cantamos esse amor, e o texto dizia que esse cântico tem que ser sempre e para todas as gerações. Quando nós entendemos isso, então do versículo 5 ao 18, o salmista descobre e desfruta das grandezas de Deus. Aí do versículo 19 ao 37, nós vemos Deus escolhendo Davi, e o texto dizendo que Deus estava não só o escolhendo, mas também o protegendo. O final do Salmo 89 foi para mim, e creio que será para todos nós, um alerta para os últimos dias. Eu quero dizer para você essa noite, primeiramente, que aquele que está em pé, diz a Bíblia, tem que vigiar, tem que tomar cuidado para que não caia. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidades, nós passamos por dias difíceis, e são nesses dias, irmãos, que nós precisamos redobrar o nosso cuidado em relação ao reino de Deus, porque são nos dias mais fracos, são nos dias que nós somos mais provados, que nós ficamos mais suscetíveis aos erros, a desagradar o coração de Deus. Então que nós possamos prestar atenção nisso. Quando pessoas estiverem em dificuldade, eu digo dificuldade espiritual, dificuldade de caminhar, dificuldade de dar glória a Deus, dificuldade de reconhecer a grandeza de Deus, dificuldade de reconhecer a dependência de Deus, nunca as julguem, mas que nós sejamos pessoas que possamos ajudá-las, porque todo aquele que está em pé tem que tomar cuidado para que não caia. Jeremias diz em seu livro, quando ele se lamenta sobre tudo o que tinha acontecido com a nação de Israel, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Existe uma necessidade muito grande de nós cultivarmos no nosso dia a dia
para que nós possamos trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança, as coisas que nos levam ou que nos levarão para mais perto de Deus. Nos dias em que vivemos, a nossa mente tem que estar repleta e preenchida das coisas que nos dão ou que nos darão esperança. E só existe algo que traz esperança para a igreja do Senhor Jesus, é o seu reino, é a sua palavra, é o Espírito Santo, é tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, para a gente entrar no versículo do 38 ao 46. Porque do mesmo jeito em que Deus nos concede dias de alegria, dias de refrigério, dias de pastos verdejantes, são nesses dias em que Deus nos dá a oportunidade de desfrutarmos das suas bênçãos, da sua graça, do seu poder. Existe alguém que quer estragar essas festas que Deus nos proporciona, e ele se chama Satanás. Por isso que a nossa mente tem que estar repleta de coisas que nos levam para Deus, para o coração de Deus. E nós não podemos deixar que a nossa mente seja invadida por nada, por situação alguma, que vai nos afastar de Deus e, consequentemente, entristecer ao Espírito Santo. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por que eu estou falando tudo isso antes de nós entrarmos do versículo 38 ao 46? Vamos ler esses versículos e depois nós entenderemos o porquê que o Espírito Santo nos levou a essa reflexão antes de entrarmos nesses versículos. Salmo 89, do 38 ao 46. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste as ruínas às fortalezas. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se motivo de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Aqui nós vemos o começo de um homem que a Bíblia nos permite interpretar desta forma, de um homem que, em um certo momento da sua vida, não preencheu a sua memória com aquilo que lhe traria esperança. Um homem que ficou onde não era para ele ficar. Um homem que olhou para onde ele não devia olhar. Um homem que desejou o que ele não deveria desejar. Assim é a nossa mente e a nossa vida. Se nós não a cultivarmos de uma tal forma que ela seja preenchida das coisas do reino de Deus. Esses versículos relatam a indignação de Deus contra o reinado de Davi. Davi fora enclausulado em um cativeiro de grandes desgraças, me permitam a expressão, sobre a sua casa, sobre o seu reinado. Um reinado que tinha tudo
para ser grande. Um reinado que tinha tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas Davi permite com que a sua mente, em um certo momento, fosse preenchida por aquilo que não nos traz esperança diante de Deus. Um outro cativeiro que podemos aproveitar a oportunidade para trazer, que todos nós conhecemos, é o cativeiro babilônico, de um povo que deixou a memória de Deus, de um povo que deixou os rituais que glorificavam e exaltavam a Deus e deixaram que a sua memória fosse preenchida por situações, por atitudes, por escolhas que os afastaram de Deus. Então, do versículo 38 ao 46, é aquilo que nós colhemos da nossa situação de cativeiro. O que é que nos leva ao cativeiro, irmãos? O que você acha que te leva ao cativeiro? Cativeiro é tudo aquilo que nos prende. Cativeiro é tudo aquilo que não nos dá liberdade. Cativeiro é tudo aquilo que nos faz viver uma vida a qual não é a vida que Deus deseja que nós vivamos. Isso é cativeiro. Eu vou dizer algo para você que Deus colocou no meu coração. Guarde isso. Cativeiro é sinônimo de escolhas erradas. Todas as vezes que você fizer uma escolha, e esta escolha não for agradável ao coração de Deus, você está indo para um cativeiro. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: Mas se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. Vamos aos cativeiros porque fazemos escolhas erradas. Escolhemos aquilo que não é para escolher. Davi pecou com Betseba, consequentemente matou o marido da mesma, e depois um outro episódio onde ele faz outra escolha errada. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, onde ele confia a sua força, o seu exército, em números de homens e não mais no poder de Deus. E a Bíblia diz que por esse motivo 70.000 homens morrem por uma escolha errada. E a minha pergunta é: quais são as mortes, entre aspas, que nós temos permitido na nossa vida pelas escolhas erradas? Quantos casamentos estão sendo mortos por escolhas erradas? Por palavras erradas. Ao invés de carinho, agressão. Ao invés de diálogo, gritaria. Quantos sentimentos nossos estão sendo mortos diariamente por escolhas erradas? O nosso psicológico, a nossa vida financeira, a nossa vida física, nossa vida empresarial, profissional, estudantil, enfim, irmãos, quais são as mortes, entre aspas, que eu e você temos permitido na nossa vida pelas escolhas erradas? Tudo vinha vindo bem com o Salmo 89. Deus escolhe, Deus descortina as suas grandezas, Deus diz que estava protegendo, mas por uma escolha, do versículo 38 ao 46, que nós lemos, nós vimos o que é que Deus agora pensa a respeito das escolhas deste homem. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que você planta, você colhe. Talvez nós falamos tanto esse versículo,
Ou ele ficou assim tão fácil de ser dito, mas nós não paramos para compreender a profundidade do mesmo. Antes de falar, pense o que você vai plantar. Antes de você agir, pense o que você vai plantar. Antes de você erguer a sua mão, pense o que você vai plantar. Porque uma semente jogada ao chão, queira você ou não, ela vai germinar. E ela vai dar o fruto pelo qual ela foi plantada. Então, muito cuidado, para que nós não entremos em cativeiros na nossa vida, e sejamos como este homem. O texto diz, Deus o rejeitou, o recusou, revogou a sua aliança, irmãos. Por uma escolha, por uma decisão errada. E eu torno a perguntar para você, porque isso ficou muito forte no meu coração. Quais são as mortes, entre aspas, que nós temos permitido em nossa vida por não obedecermos a Deus ou por fazermos as escolhas erradas? Deuteronômio 28, do 1 ao 3 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Escolhas. Deuteronômio 28, do 15 ao 16. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Escolha. Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Hoje invoco os céus e a terra, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Escolhas. Escolhemos sempre aquilo que Deus deseja que nós escolhemos. Não permita que a sua mente seja preenchida por escolhas que não nos levarão para o coração de Deus. Do versículo 47 ao 51. Agora estamos dentro do cativeiro. E dentro do cativeiro algumas coisas acontecem com a nossa vida. Alguns desesperos acontecem na nossa vida. Algumas lembranças do que nos levou para o cativeiro vêm à tona do nosso coração. E nós começamos a entender o porquê que nós estamos enclausurados em algumas situações hoje das nossas vidas. Porque nós mesmos as criamos. Versículo 47 ao 51 diz assim: olha o salmista agora dentro do cativeiro, dentro da situação difícil, dentro de um mover de um Deus que tinha tudo para abençoar, tinha tudo para fazer as suas maravilhas, mas por uma decisão, Deus, diz o texto que nós lemos, revoga a sua aliança. Esquece, porque Deus jamais, meu irmão, guarde isso, jamais vai compactuar com o pecado, com decisões que não agradam o coração dele, com decisões que ferem a sua palavra. Agora, dentro da situação difícil, do 47 ao 51, olha o salmista
desesperado, lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Difícil, irmãos. Olha a situação de uma escolha errada. O desespero de uma escolha errada. O salmista agora quer lembrar Deus como se Deus não soubesse o motivo pelo qual ele estava passando por aquilo. Às vezes, eu e você, nós fazemos igualzinho. Deus, o senhor não está vendo? Ele falou, estou. Não estou vendo o que você está vivendo agora, estou vendo o que você fez lá para poder estar onde você está agora. Nós queremos lembrar Deus. Lembra, Deus. Minha vida está passando, é passageiro, eu estou aqui. Nada acontece, mas espera um pouquinho. O que é que te trouxe até aqui? E a Bíblia é clara. Quando em Apocalipse 2:5, ele nos dá o caminho, quando estamos dentro dessa situação difícil que nós mesmos criamos. Não adianta você reconhecer a sua situação. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que falhei, eu reconheço que olhei para onde eu não devia olhar, eu reconheço que eu toquei o que não era para tocar. Deus não quer que você simplesmente reconheça. Reconhecer é fácil. Deus quer que você cumpra Apocalipse 2:5. Lembra-se de onde caiu. Não é só lembrar. O texto continua. Arrependa-se. E o texto continua. E pratique as boas obras que praticava no princípio. Porque a prática das boas obras não te fará levar para o lugar novamente onde você está hoje. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, irmãos, dentro da situação difícil, que por um motivo ou outro, Deus é amor, Deus é graça, Ele é misericórdia, mas nós precisamos nos últimos dias, nos dias de hoje, atentarmos para as nossas escolhas diárias. O salmista desejava ardentemente para que Deus desse um basta. Basta, Deus, lembra-te. E tem um outro texto na Bíblia que nós podemos reportar com o versículo 49 do Salmo 89. O versículo 49 diz: ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Agora ele quer que Deus renove a aliança rapidinho. Ô Deus, o seu amor, hein? Espera um pouquinho. Não é assim que funciona. Precisamos escolher antes, para que nós não soframos depois. E eu quero reportar esse versículo 49, é um texto muito conhecido. Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes Deus tem falado para mim, para a sua vida, as coisas que nós estamos fazendo que não é mais para fazer? Quantas mensagens você ouve? E o texto diz: e você apedreja os que lhes são enviados, trazendo para uma interpretação nossa, você não dá a mínima para aquilo que eu estou falando. Você não está nem um pouquinho preocupado em se arrepender com aquilo que você tem feito. E o versículo continua: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, vírgula, mas vocês não
quiseram. Escolhas. São elas que nos levam aos cativeiros da vida. São elas que nos levam para os lugares mais terríveis. E nós começamos a clamar, como o salmista clamava: lembra, Senhor, a minha vida é passageira, até quando eu vou ficar aqui? O Senhor criou o homem para que em vão? Nós queremos lembrar Deus para que Deus haja agora de acordo com o nosso desespero. Mas a Bíblia diz que para tudo há uma ocasião. Eclesiastes 3, de 1 a 8. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Os tempos existem. As escolhas dentro dos tempos são nossas. Agora existe um outro tipo de situação adversa. Se você analisar a situação de cativeiro, difícil, e você entender que você, mesmo com a sua escolha contrária, você a criou, efetivamente você terá o desespero que esse homem tinha, para que Deus se lembrasse, para que Deus o tirasse, para que Deus visse que ele não estava mais suportando as zombarias, as afrontas dos seus inimigos. Agora, irmãos, a Bíblia diz que Deus trouxe o povo para o deserto para ver o que tinha no coração do povo. Se Deus permitiu, ou se Deus criou uma situação para que você cresça, então fique tranquilo, porque há um tempo para todas as coisas. E Deus sabe o que Ele está fazendo. Há um tempo para que Deus haja. E Deus vai agir. Nós aprendemos aqui com o pastor em uma quinta-feira, Deus age no tempo Kairos. Deus não age no tempo Cronos. Deus não age no seu tempo de minutos, de dias, de horas, de anos. Não, o tempo de Deus é um tempo eterno. Então o tempo dele é soberano. O que você precisa entender, irmãos, essa noite, é que você precisa aprender a escolher, para que você não seja enclausurado dentro de cativeiros que são difíceis de serem restaurados. Não por Deus, por nós. Porque em um cativeiro gera o quê? Incredulidade. Dentro de um cativeiro gera inimizades. Ficamos pessoas amargas, desacreditadas. E ao invés de nos reportarmos ao único que pode, como o salmista fez, inteligente, reportou a Deus: lembra-te, socorre-me, ajuda-me. Às vezes nós nos reportamos a outras pessoas ou a outras situações que jamais terão a verdadeira solução para as nossas vidas. Então hoje, se você estiver dentro de uma situação difícil, de um cativeiro, por uma escolha, Deus não nos trouxe aqui para nos condenar. Deus nos trouxe aqui para que você se lembre de onde você caiu, para que você se arrependa e pratique novamente as boas obras. Agora o que importa, e a gente encerra aqui, é o reconhecimento do último versículo deste salmo, que diz: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Apesar de toda a situação, o crente fiel, o cristão genuíno, o adorador que realmente entendeu que você foi criado para isso, que a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória.
Independentemente da situação, ele reconhece que bendito seja o Senhor para sempre. Quando o salmista expressa isso, ele está dizendo: Deus, apesar de tudo, eu sei que eu preciso bendizer o teu nome. Os meus lábios, em qualquer situação da minha vida, por pior que ela seja, os meus lábios precisam bendizer o seu nome para sempre. Para sempre quer dizer em todos os momentos da nossa vida. Eu quero usar o exemplo de Romanos 11, capítulo 36, para que você guarde os 3 pilares que tem nesse versículo. O versículo diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A vida de quem é escolhido por Deus, como nós falamos no início do Salmo, que é agraciado pelas bênçãos de Deus, que recebe a sua graça, que vive o evangelho pleno, ele precisa entender que Deus, pois dele, diz o versículo de Romanos 11, 36, Deus é a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. O salmista diz que ele é a fonte de toda a riqueza na terra dos viventes. Irmãos, não corra para nenhuma outra fonte, porque vem dele tudo o que nós precisamos. Por ele. O que quer dizer isso? Vem dele e você precisa continuar vivendo nele, para que ele aprove as suas atitudes, para que ele aprove as suas decisões, para que ele aprove as suas escolhas. Vem dele. Por ele, passa por ele. Agora, irmãos, quando tudo começar a dar certo, quando tudo começar a ser bênção, quando tudo começar a acontecer, você começar a ver curas, milagres, por quê? Porque você foi até a fonte, os seus lábios estão bendizendo a Ele, seja qual for a situação, você está vivendo por Ele, permanecendo no caminho, e o versículo diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando tudo começar a dar certo, nunca se esqueça que os seus lábios deverão continuar bendizendo. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a manifestação é dele, tudo seja para a honra e glória do nome dele. Oh, aleluia! Eu quero encerrar com o exemplo de Jó. Jó tinha todas as prerrogativas, todas em uma condição de sofrimento físico. Porque se você ler a história e o desfecho da mesma, você vai ver que a sua vida espiritual estava sempre em Deus. Mas guardando o seu sofrimento físico, que não é fácil. Essa semana eu tive um caso em casa, com a minha esposa. É difícil a enfermidade. É difícil você olhar para uma pessoa que você gosta, que você amou, você mesmo, e passar por uma dor e você não tem o que fazer humanamente. Mas quando você ora, que foi o que nós fizemos, Deus intervém e Deus cura. E Jó nunca se afastou de Deus. Por ele, Deus era a fonte de Jó. Jó foi aprovado porque viveu na sua prova nele. E no final, Jó reconheceu que tudo vinha dele. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é maravilhoso, irmãos. Ao ouvir Jó isso, tudo o que aconteceu com ele, talvez você esteja em um cativeiro, em uma perda essa noite. O texto diz de Jó capítulo 1, versículo 20 e 21, que ao ouvir Jó tudo isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se no chão em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar com o texto de Abraão, com a vida de Abraão, que está em Romanos capítulo 4, do 18 ao 21.
Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Porque o salmista, apesar de estar em um momento de cativeiro, o que nós lemos posteriormente mostra que ele se reportou a Deus. Ele buscou a Deus. Então, o texto diz: Abraão, com toda esperança, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso e Ele tem promessa sobre a minha e a sua vida. É noite de você sair do cativeiro. É noite de você reconhecer o que é que te levou para o cativeiro e de você bendizer ao Senhor. Não feche os seus lábios, não fique murmurando. O salmista encerra dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Você pode adorar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Bendiga o nome dEle em qualquer situação da sua vida. Fique de pé, por favor, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa nos fortalecer e Deus possa nos ajudar. Senhor, em nome de Jesus te louvamos. Como teu servo orou no começo, tudo vem de ti para que nós possamos pregar. Nós só nos preparamos humanamente, mas nada somos com esse microfone se não vier a unção do alto. Se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, porque as palavras são tuas, porque o Senhor conhece os corações que precisam ouvir, a começar do meu, quando preparo a sua mensagem. Ajuda-nos, Pai, a compreender o que o Senhor deseja de cada um de nós, que as nossas escolhas não nos levem a cativeiros, mas que as nossas escolhas, que as memórias que nós iremos trazer para a nossa vida, Pai, possam nos levar para dentro do teu coração, para uma eternidade com o Senhor, ó Pai. Ajude-nos a escolhermos diariamente, quando abrirmos os lábios, quando gesticularmos, quando nos vestirmos, quando andarmos, que nós escolhamos sempre aquilo que põe um sorriso no teu rosto, aquilo que faz o Espírito Santo alegre. E assim, Pai, nós queremos ser desfrutadores das tuas bênçãos, não importa a situação. Hoje queremos dizer, Pai, sem hipocrisia, o que o salmista diz no fim desse salmo: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém, porque o Senhor está no controle, o Senhor sabe de todas as coisas. Nos ajuda, Pai, nos impulsiona, nos leva a situações aonde possamos te agradar. Se precisamos voltar de onde caímos, como diz Apocalipse, nos dê condição essa noite, Pai, para que nós possamos reparar os nossos atos, praticar as obras do princípio, para que sejamos agradáveis aos teus olhos. Continue abençoando a minha vida, a minha casa, a vida do pastor Wesley, a sua casa, pela qual, na confiança do nosso pastor e pelo Espírito Santo, tem nos concedido essa honra, esse privilégio, Pai, de anunciar a Tua palavra. Somos totalmente dependentes do Senhor. Tudo vem de Ti, Pai. Nunca nos deixe catar esse microfone por nós mesmos, pelas nossas forças, pela nossa capacidade. Sempre venha do alto e que nós sejamos sempre plenamente verdadeiros com aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Obrigado pela Tua presença, pela Tua paz, pelo Teu poder e pela Tua graça. E bendito seja o Teu nome para sempre. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor?